boa tarde a todos. Estamos iniciando os trabalhos de decisões do Conselho Diretor, diretamente aqui do Escritório Regional de Porto Alegre, onde a Anatel realizou ontem o Fórum Alô Brasil. E essa reunião é uma continuidade dos trabalhos de ontem, mas a pauta totalmente do Conselho Diretor. Eu gostaria de saber se algum conselheiro tem alguma extra pauta. Não? Então vamos iniciar o processo aprovando a ata da reunião 32ª, do dia 8 de dezembro de 2011. Alguma questão em relação à ata passada? Então a ata aprovada por unanimidade. Nesse momento, então, iniciamos a pauta da 63ª reunião do Conselho Diretor de 15 de dezembro de 2011. Passamos, então, ao rito que nós inauguramos já 2 reuniões. Primeiro com o Dr. Jarbas, para dizer quais os destaques que ele quer apresentar. Obrigado, presidente. Quero destacar os itens 2.2, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13. Algum outro conselheiro tem destaque de matérias do professor Jarbas, além do que ele já citou? Então, passando para os destaques do conselheiro Marcelo Bechara. Boa tarde a todos. Eu pretendo retirar de pauta o item 3.5, destacar os itens 3.7, 3.14, 3.15, 3.16 e o item 3.17, solicitar uma prorrogação da vista por 60 dias. Alguém tem algum destaque da pauta do conselheiro Marcelo Bechara, além daquele que destacou? Desculpa, 3.17, prorrogação. Solicitar a prorrogação de 60 dias ao Conselho. Alguém tem destaque da pauta do conselheiro Marcelo? Então vamos para o conselheiro Rodrigo Zerboni. Quais são os destaques da sua pauta? Quero destacar todos, exceto as autorizações de SM. Os 2 primeiros itens, né? 1 e 2. Alguns, bom, já destacou todos, não tem o que destacar. Agora, professora Emília. Também destaco todos, com exceção de SM. Agora, a secretária do Conselho vai dizer quais matérias foram aprovadas por unanimidade. E os votos estarão disponíveis logo após o término da reunião do Conselho Diretor, ainda hoje, na página da internet. Matéria. Bom, matérias deliberadas, itens 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.14 da pauta. Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 da pauta do conselheiro Marcelo Bechara. Itens 4.1 e 4.2 da pauta do conselheiro Rodrigo Zerboni. E itens 5.1, 5.2 e 5.3 da pauta da conselheira Emília Ribeiro. Poderia repetir a da pauta do conselheiro Marcelo Bechara? Pois não. Itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Item 3.6, item 3.8, 3.9,
3.10, 3.11, 3.12 e 3.13. É isso, pensamento? Certíssimo. Ok? Então essas matérias estão aprovadas por unanimidade, conforme o voto do relator. Estarão disponíveis no site da internet logo após o término da reunião. Vamos iniciar então com o conselheiro Dr. Jarbas Valente. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar aqui o Escritório Regional do Rio Grande do Sul pela recepção, pela organização, nos ter recebido aqui para essa reunião do Conselho Diretor, na pessoa do Dr. Betônio. Eu quero parabenizar todos os servidores daqui, da casa, por ter feito aqui, pelo que eu sei, de uma forma bastante artesanal, mas conseguiram criar as condições de transmissão dessa nossa reunião. A minha primeira matéria, presidente, é uma matéria muito simples, que é uma solicitação do Serviço de Comunicação Multimídia. Conselheiro, vou cantá-la. Desculpa. Item 2.2, Serviço de Comunicação Multimídia, interessado, TV Filmes Sistemas Limitada, processo número 53500, 001103 de 2011. Obrigado, Cristina. Obrigado. Bom, é um outorga do Serviço de Comunicação Multimídia, apesar da simplicidade dos procedimentos nossos de outorga, ela não teve nenhum problema, mas eu queria fazer algum destaque aqui na TV Filme. A TV Filme, quando solicitou essa autorização, ela pretende utilizar na sua solicitação também as faixas que ela detém de 2.5 GHz em várias cidades do Brasil, e também a utilização das faixas não licenciadas de 2.4 GB e 5.8 GHz. Então, na qualidade de futura prestadora do SM, ela poderá prestar o serviço utilizando essas faixas. Nesse projeto que ela apresentou, não faixas não licenciadas, mas terá que licenciar suas estações quando for utilizar dessas faixas para aplicações de banda larga no Wi-Fi. Quanto à faixa do 2.5, eu fiz questão de destacar na minha análise, apesar da manifestação da empresa de interesse, mas também afirma não concordar com a sistemática de precificação que foi adotada, dizendo que não tinha tido acesso aos autos, mas depois comprovadamente teve acesso a todos os autos e verificou-se a forma como a Anatel está fazendo. Fruto disso, a nossa observação, para deixar claro até para a área que é responsável, no caso da autorização do uso da frequência, a SPV, que quando da solicitação que vier a autorizar o uso da radiofrequência é mediante as condições hoje pré-estabelecidas e aprovadas pelo Conselho Diretor, tanto quanto ao regulamento do uso do espectro nessa faixa 2,5, quanto da proposta foi encaminhada ao Conselho da precificação do uso dessa radiofrequência para prestação de serviço de comunicação multimídia. Logicamente, a empresa, nessa oportunidade, poderá concordar ou não, ou recorrer ou sugerir que o Conselho a faça em forma diferente. Caso ela não concorde, ela não terá condições, então, de prestar o serviço utilizando essa faixa, se não cumprir com determinações contidas na regulamentação hoje vigente. Então, a proposta é a gente aprovar essa outorga do Serviço de Comunicação Multimídia, determinar a apresentação, quando da expedição dessa autorização, de todos os seus certidões, regularidade fiscal, etc., e, no caso do uso da radiofrequência de 2,5, está condicionado a autorização do uso da radiofrequência, que não é a mesma coisa com relação às faixas de 2.4 e 5.8, que são faixas para sistemas Wi-Fi, que ela pode prestar o serviço utilizando essa faixa sem necessidade de autorização. Mas para 2,5 sim precisa, e de acordo com o que está hoje devidamente regulamentado. Debate. Vou pedir vista dessa matéria. Tá? Foi seu amigo. Pode ir para o próximo? Pode. Item 2.10 da pauta. Transferência de permissão
autorização. Interessado, Claro Telecom Participações S.A. e Americel S.A. Processo número 53.500.020.490 de 2005, conselheiro relator Java José Valente. Obrigado, Cristina. Também fiz questão de destacar essa matéria pela importância dela no contexto da prestação de serviço móvel pessoal no Brasil. Esse é o último grupo que está consolidando as suas outorgas, conforme determina a atual regulamentação, em especial o nosso edital de licitação, ao qual ela participou, de terceira geração, que obrigava a empresa a, tendo várias áreas de prestação dentro da mesma região do PGA do SMP, ter que unificar os seus termos na mesma região. Na época que a Anatel estipulou isso na regulamentação, depois no edital, foi visar ter uma competição justa, né? Já que tem empresas que já tinham autorização para a região toda, tipo, por exemplo, a Oi, na região 1, e ela receberia apenas um VOM em todas as chamadas. Mesmo a chamada originada lá do Rio para Manaus, ela recebe uma VOM, enquanto as empresas que tinham mais de uma autorização estavam recebendo 2 VOM. Nesse sentido, a Anatel determinou que as empresas teriam que unificar todos os seus termos e definir um valor de VOM para valer em toda a região. Então, nesse caso, todas as outras já fizeram, ou seja, a Oi já era assim, a Brasil Telecom na nossa região já consolidou, nessa região 2, e já era assim também na região 3, a TIM já consolidou, todas consolidadas, faltava a Claro também, nas outras regiões 1 e 3, faltava a Claro ainda aqui na região 2, já tinha um problema da Americel que foi resolvido, e agora com isso pode juntar os termos da Americel à Claro, que a Claro então terá 3 outorgas no Brasil todo, já tem uma lá na região 1, consolidada, na região 2, na região 3 agora na região 2. Isso é importante porque para o usuário terá uma redução na prestação de serviço, porque não terá que pagar mais 2 VOMs, para chamar da Claro, por exemplo, aqui para a Telete no Rio Grande do Sul, ou da Telete aqui para a Americel lá em Brasília. Então agora vai ser um único termo, isso, a única VOM, a redução para o usuário. Eu fiz questão então de trazer. É algo simples que estão fazendo uma cisão na Americel para incorporação na Claro, e nós então estamos autorizando esse termo de autorização para transferência para a Claro será sucessora, sucedânea integral da Americel, como está nos quadrinhos que está na análise, e eles pagarão logicamente R$9 mil por esse preço devido à transferência da autorização. Então, agora, finalmente, nós estamos concluindo esse processo, que iniciou lá em 2008, é o último grupo, então, a fazer a sua consolidação, autorizar, então, essa organização societária com essa finalidade, e, logicamente, a transferência do termo e oneroso por R$9 mil. Então, vai lá. Em debate? Então, em votação. Fechado. Eu acompanho o conselheiro relator. Germano? Acompanho também. O relator. Então, item 2.10, Claro Telecom Participações S.A. e Americel S.A. Claro S.A. Está autorizado a reorganização societária, a cisão parcial e a transferência dos termos de autorização nos termos da análise do relator. Item 2.11, pedido de reconsideração, interessado Sercontel S.A. Telecomunicações, processo número 53.516.000.490 de 2009. Conselheiro relator, Java José Valente. Obrigado, Cristina. É um pedido de reconsideração, eu fiz questão de destacar que nós estamos reformando a decisão anterior do Conselho Diretor. A decisão anterior, o Conselho Diretor sancionava a empresa com a multa no valor de R$ 8.209,54, a referente à infração artigo 42, parágrafo 1 do Regulamento Geral de Portabilidade, porque em fiscalização ela apresentou à época telas comprovando que ela não tinha feito a portabilidade fora do prazo, estava sendo feito dentro do prazo, mas as telas, pelo entendimento da superintendência, nós ratificamos no Conselho, esse tipo de tela só se aceita se apresentado com a prova adicional. Nesse caso, a prova adicional é a comprovação da fatura do cliente para que isso pudesse vir ao caso.
Eram 4 infrações, ou seja, 4 clientes que tiveram a oportunidade de executar fora do prazo. Ela conseguiu comprovar 3, e aí a multa passou a ser leve, e eles estão sugerindo, eu devolvi a área técnica, a área técnica sugeriu transformar de multa para advertência, porque foi apenas um cliente que ela não conseguiu comprovar. Mantemos então a advertência que já estava prevista anteriormente, porque nesse caso ela manteve uma loja por 4 dias atendendo apenas um determinado endereço. Os outros endereços ela não atendia, o conselho deu advertência à época, nós estamos mantendo também essa advertência. Então a proposta basicamente é essa, conhecer do pedido de reconsideração, né, para dar ele, para no mérito dele provimento parcial, no sentido apenas de afastar essa sanção de multa, transformá-la em advertência, que já ficou ainda um único cliente, e manter a sanção de advertência anteriormente expedida pelo Conselho Diretor na sua reunião. Debate. Votação. Deixar. Eu acompanho, conselheiro relator. Verbone. Também acompanho. Emília. Com o relator. Então, o item ponto 2.11, eu também acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Ele conhece da provimento parcial nos termos da análise do relator. Item 2.12, pedido de reconsideração, interessado Brasil Telecom S.A. Rio Grande do Sul, processo número 53528-001-896 de 2006, conselheiro relator Jarbas José Valente. Obrigado, Cristina. Também um pedido de consideração, eu fiz questão de destacar, eu também estou propondo aqui rever a última decisão do Conselho Diretor, que não conheceu do recurso ante o pressuposto da sua admissibilidade quanto à tempestividade, por considerar a época que ele era intempestivo. E aplicou então a sanção de multa no valor de R$523 mil. Quando agora do pedido de consideração, a empresa apresenta e comprova nos autos que de fato o recurso estava tempestivo pelos prazos que foram entregues, abertos, e foram todo entregue também as cópias das vistas que foram solicitadas. Então ela entrou dentro do prazo, corretamente. Então nós estamos propondo, nesse caso, acatar parcialmente a pedido de reconsideração, quanto apenas a admissibilidade no pressuposto da tempestividade, dizer que ele é tempestivo, e com isso tivemos que analisar agora no mérito o recurso apresentado. E no recurso que ela apresenta, ela alega basicamente que o PADO tinha que ter mantido o sigilo, requer que esse tratamento seja confidencial a todos os documentos pessoais dos usuários, das telas, etc. A avaliação do impacto econômico invoca a referida teoria da busca descaracterizar as infrações, uma vez que ela teria guardado as informações de uma federação para definir esse atendimento. Quanto solicita que seja conferido o sigilo a SPAD, notadamente as informações acima elencadas. Essas informações nós achamos à época que parece que de fato haveria necessidade de dar o sigilo só dessas informações, não de todas. Caminhei à época para a área específica, para assunto, através do memorando 1025/2011 do meu gabinete, com manifestação depois recebida da assunto favorável da caráter sigiloso apenas de documentos constantes das folhas 23 e 36 a 83, tendo em vista a proteção de informações técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis da concessionária. Demais não há que falar em sigilo do restante. Com relação à manifestação das demais alegações feitas pela empresa, está muito bem rebatido no informe da área técnica, e tem também com relação à questão econômica, já analisada exaustivamente pelo Conselho, e outros informes também da própria área, como também decisões anteriores do Conselho Diretor. Aí dentro do meu relato, eu rebato uma por uma dessas manifestações, alegações apresentadas pela concessionária, e dentro dessa visão, mesmo considerando tempestivo, nós não vimos possibilidade de alterar ou modificar a decisão anteriormente tomada pela Superintendência de Universalização. Então, é conhecendo o pedido de reconsideração, no mérito dele de provimento parcial, reconhecendo a tempestividade desse recurso
e conferir caráter sigiloso apenas aquilo sugerido pela própria área técnica. Conhecer do recurso administrativo no mérito legal de provimento, mantendo a decisão anterior, que resultou na sanção de multa no valor de R$523 mil, e determinar a área técnica, esse foi um item que eu acrescentei e distribuí depois da análise dos conselheiros, a expedição de despacho ordinatório, que não tinha sido feito, concernente aos documentos indicados na linha A, que são os que estão sigilosos das páginas 23, 36 a 83, desta conclusão, consoante estabelecido pelo anexo 1 à portaria 941 de 28 de outubro de 2011. É o relato. Debate. Claro, eu só queria que você ratificasse, até colocasse que esse caráter sigiloso das 23, 36 e 83 são só referentes a usuário. Eu não entendi, você falou de... Então, informações técnicas e também de caráter econômico da operadora. E também do usuário. Os três casos. Porque eu estou achando que, como esse é um debate que pela primeira vez aparece no Conselho, a gente teria que olhar com cuidado essa discussão. Se for contas telefônicas de usuários, evidentemente que isso tem que ter um caráter sigiloso. Mas as demais informações, a gente precisa checar essa questão em relação se informações técnicas da empresa, informações econômicas, estações, seriam de caráter sigiloso ou não. Nesse caso, presidente, foi só apenas as informações pessoais de cliente e também algumas informações empresariais de caráter estratégico e concorrencial. Constava no projeto que ela teve que colocar para se defender, ela pediu que isso não fosse divulgado para não ter acesso aos seus concorrentes. A área técnica entendeu que sim, nós também, mas eu acho que é um ponto realmente importante a se discutir. Já tivemos outros casos, talvez semelhante a esse, nesse caso específico, a Anatel deu. Ou seja, o resto do PAD todinho não, o PAD totalmente hoje não tem sigilo, mas por lei ela tem direito a solicitar essas informações, ela até que avaliou. Mas cabe o Conselho discutir se a questão das informações empresariais para estratégias concorrenciais, nesse caso, precisam realmente de sigilo. O entendimento da área técnica que nós ratificamos aqui é que parece que sim. Pelo que eu analisei do que foi colocado, o conselheiro Jarbas enviou o processo à área técnica, que é a SUM fez o parecer, em cima do pedido da concessionária, que foi: solicitou sigilo dos documentos que tratam de dados pessoais dos usuários, telas de sistemas internos, dados referentes a números de terminais. Apenas esses 3 pontos que resulta o sigilo das páginas 23, 36 a 83. Não trata de questão concorrencial, ela quis preservar os usuários dela na questão de violação de direito privado dela, de telefone, número, acesso, contas, né? E, corretamente, a superintendência deu o parecer favorável para preservar o sigilo das pessoas na confidencialidade desses documentos, numerando, inclusive, as páginas que não poderão ser acessadas, porque estão sendo tratadas, apartadas como confidencial. O que eu acho que era importante colocar aí, que não ficou claro, é que a outra parte do processo não está sigiloso. No relatório do conselheiro Jarbas, ele não detalhou que só é sigiloso apenas as páginas em que foram declaradas pela superintendência e solicitadas pela empresa. Então não fica prejudicado o acesso ao processo à sociedade de outros dados que já existem, com relação à fiscalização, ao parecer da Procuradoria, que já são públicos. O que eles colocam é que esse padrão deles de tela, e as informações constantes ali, apesar de ter informações dos clientes, tem a estrutura da forma de prestação da empresa, do relacionamento que ela tem, e ela não queria também que essa forma, né, que é estratégico dela, e também poderia ter sido copiado por outros, né, seria um fato concorrencial, não ser divulgado. Mas, logicamente, as informações constantes nessa estrutura do documento são informações pessoais dos clientes envolvidos. Presidente, eu vou pedir vista na matéria para analisar com calma essa questão do sigilo. Tá bom. Pedido de vista concedido ao conselheiro Rodrigues Arboni. Em
Item 2.13, Serviço Móvel Pessoal, interessado Cister, do Brasil Telecomunicações Limitada, processo número 53500-015-807 de 2011, conselheiro relator Jarbas José Valente. Bom, fiz questão também de destacar essa matéria pela importância dela no cenário de prestação de serviço do SMP, né? Trata-se, se eu não me engano, da terceira MVNO, que nós estaremos aqui aprovando no Conselho Diretor, né? E especificamente desse grupo. É um grupo significativo, que é um dos maiores grupos que atuam como MVNO no mundo. Eles têm prestação de serviço hoje quase em vários países da Europa, basicamente na França, na África, em outros. Eles têm da ordem de 2 milhões de usuários de acesso, emitem da ordem de 8 milhões de faturas no ano. É um grupo significativo, de bastante experiência nessa relação de prestação de serviços móveis virtuais em cima das estruturas das outras operadoras mundo afora. E nesse caso, fazendo uma proposta de ser uma MVNO da TIM, foi apresentada aqui então para uso na parceria, no compartilhamento da estrutura da rede da TIM. Eles pedem no Brasil todo, portanto, receberão uma autorização para cada região, uma na região 1, na região 2, na região 3, já que a TIM já está consolidada, para vir a prestar esse mesmo serviço que eles têm prestado no mundo. Então, parece que isso para nós é muito importante, mais um competidor internacional, francês, interessado em investir aqui no Brasil. Do ponto de vista técnico, ela atende a todos os requisitos da autorização. Foi apresentado, tem projeto técnico, o projeto técnico caracteriza a estrutura. Ela pediu apenas um sigilo na forma como ela vai fazer a parte de compartilhamento, de estruturação com a TIM, e nós estamos dando, nesse caso, solicitando que seja dada autorização e quanto ao sigilo para que a técnica se manifeste, já que nós não vemos problema, como está lá no pedido de reconsideração que eu acabei de relatar, a questão desse sigilo, se vai ser concedido ou não, isso não implicaria em a gente não autorizar em função disso. Estaria autorizado e o sigilo seria dado ou não a posteriori. Nesse intento, então, vislumbra a possibilidade, não tem nada que não poderia ter, nós pudemos otorgar esse novo grande grupo, seu terceiro grupo, atuar aqui no Brasil, na prestação de serviço MVNO, usando a infraestrutura da TIM, com 3 autorizações, pagará R$27 mil, 9 mil por cada uma delas, portanto, trazendo a sua tecnologia, a sua forma de prestar serviço a esses clientes especiais aqui no Brasil. É o relato. Debate. Votação. Fechado. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Com o relator. Com o relator, nós estamos aprovando, então, a solicitação de autorização da PEC dos termos da análise do relator. Me parece que é a terceira empresa de MVNO autorizada pela agência desde a aprovação do seu regulamento. Passando para deixar? Deixar. Então vamos para Item 3.7. o conselheiro doutor Bechar. Isso. Item 3.7, recurso administrativo, interessado CTBC Celular, processo número 53500-009-428 de 2010, conselheiro relator Marcelo Bechar. Obrigado. Eu solicitei o destaque em relação a essa matéria, tendo em vista a importância de uma questão que está sendo trazida à deliberação do Conselho, que diz respeito ao ônus contratual, neste caso aqui, do Serviço Móvel Pessoal, o SMP. Né? Na verdade, é um recurso que foi interposto pela CTBC em face de uma decisão da Superintendência de Serviços Privados, que manteve a cobrança do ônus de 2% sobre as receitas de interconexão da CTBC a título da prorrogação dos direitos de uso das radiofrequências concedidas em alguns termos de autorização. Então,
o recurso apresentado pela prestadora, em síntese, alega que a Anatel não poderia ter incluído a receita de interconexão da CTBC, nessa prestadora, no cálculo do valor da prorrogação do direito de uso de radiofrequência. Alega que isso estaria em discordância com os valores e formas previstos na cláusula 3.1.2. Essa cláusula é prevista, estabelecida nos termos de autorização, que a cláusula em si não contemplaria as receitas da interconexão das redes, e essas receitas, portanto, não constituiriam ou decorreriam da aplicação dos planos de serviço do SMP por ela ofertados. Alega ainda que a estrutura de um plano de serviço não contemplaria os valores decorrentes de acordo de interconexão e que a receita associada à aplicação de um plano de serviço seria aquela paga pelos assinantes a título da contraprestação do serviço móvel pessoal, né? Enfim, na nossa análise, observada evidentemente toda a questão instrutória e recursal regulares, nós verificamos que toda a resignação da empresa se resumiu ao fato de ter sido incluído na base de cálculo do valor do ônus a ser recolhido pela Anatel, a receita da interconexão, especificamente auferida pela empresa no ano de 2009. A empresa em nenhum momento questionou a competência da Anatel em cobrar o preço público nem o respectivo dever do recolhimento. O ponto dela é realmente no que diz respeito à questão da interconexão. Existe no serviço telefonia fixa comutada ônus semelhante no contrato de concessão, inclusive algumas das concessionárias já judicializaram essa questão, alegando tese bastante semelhante àquela que está sendo prevista aqui. Bom, eu queria destacar o parecer da Procuradoria Federal Especializada 771 de 2010, né, que fez um trabalho interessante de análise sobre essa questão específica e eu gostaria de destacar o seguinte ponto. É necessário destacar que a cláusula do termo de autorização não estabeleceu em nenhum momento que somente as receitas decorrentes dos serviços que seriam pagos pelos usuários que estariam contabilizados na questão dos 2%, que a citada cláusula é fixa, é que o ônus de 2% deve incidir sobre os valores decorrentes dos planos básicos e alternativos, e que não fez a distinção se a receita era oferida direta ou indiretamente dos serviços pagos. Se nós analisarmos, a partir desse raciocínio elaborado pela Procuradoria, o artigo 146 da Lei Geral de Telecomunicações é muito claro quando estabelece que as redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação nos termos seguintes, que é obrigatória a interconexão entre redes na forma da regulamentação, e ela conceitua a interconexão como um conceito clássico, né, uma ligação entre as redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo que os usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar serviços por elas disponíveis. Então, se a prestadora do serviço móvel pessoal deve promover a interconexão da sua rede com outras, a fim de assegurar que os usuários possam se comunicar com os usuários da outra, então nós não temos como extrair a interconexão de dentro do cômputo do ônus. Diante disso, nós estamos propondo um conhecimento do recurso administrativo interposto pela CTBC, mas para, no mérito, negar a ele provimento. Seu relato. Debate. Gostaria de fazer uma pergunta para o procurador, porque nós estamos enfrentando uma ação judicial que questiona dois métodos de oferição dessa receita, desse ônus aqui de 2%. Na telefonia fixa, nós modificamos o contrato de concessão, onde ficou mais claro onde cabe os 2%, depois tivemos que fazer uma súmula para esclarecer as questões anteriores à mudança do contrato de concessão. E nesse problema aqui, nós temos uma questão que eu gostaria que o Vitor colocasse as diferenças do questionamento judicial. Sim, como bem explicou o conselheiro Marcelo, as empresas contestam o pagamento, a inclusão das receitas de interconexão na base de cálculo do ônus de 2%.
Então, muitas empresas somente pagaram esse ônus de 2% sobre o montante reduzido da quantia da interconexão. E, evidentemente, isso afeta, por exemplo, a regularidade fiscal dessas empresas e, por conta de licitações, como, por exemplo, a última licitação de sobras da Banda H, algumas empresas recorreram à Justiça para conseguir participar da licitação. E a liminar chegou a ser deferida justamente porque o Conselho Diretor ainda não havia decidido essa questão no âmbito do SMP. E como também já adiantou o presidente, essa questão já foi decidida no âmbito do STFC e foi incluída no contrato de concessão para explicitar a posição da Anatel, que já considerava a inclusão da interconexão mesmo antes dessa alteração. Então, talvez fosse interessante que o Conselho formulasse uma súmula, porque existem recursos administrativos de, se não me engano, todas as empresas de SMP questionando esse mesmo dispositivo. Então, se for decidido hoje aqui e editada uma súmula, já se resolveriam todos os processos e também já facilitaria a defesa da Anatel no judiciário. Bechara, eu gostaria, se você tivesse posição, de incluir um item fazendo a provisão de uma súmula para definir essa questão. Aí a súmula seria feita no segundo momento, né? Segundo momento. Posso dar uma sugestão? Porque como a súmula tem que passar pela Procuradoria, seria a abertura de um processo de súmula específico para esse assunto, no caso da sua na conclusão, de que a área técnica propõe a súmula da SPV, que passe pela Procuradoria e venha para o Conselho o mais rápido possível para que a gente possa deliberar. Sem nenhum problema. Aí um processo apartado do caso específico que é um par, né? Que é uma reclamação, aliás. Não. A preocupação é o Conselho Diretor firmar a posição. Sim. Mesmo no caso do STFC, apesar da alteração do contrato de concessão, era apenas, eu acho que o Vitor foi muito feliz na sua colocação, no sentido de explicitar mais aquilo que já é do entendimento. Vou fazer o acréscimo do item, solicitando então que a área técnica prepare uma minuta da súmula para ser submetida à Procuradoria para depois deliberação. Isso é processo, né? Só queria tirar uma dúvida. Eu me lembro, pelo que eu me lembro, tem uma súmula, que é a súmula 07, né? Não foi no bojo de uma discussão entre as empresas móveis e empresas de longa distância, que o Conselho emitiu aquela súmula, foi baseado naquela súmula que se mandou pagar o recurso de 2% exatamente em cima da interconexão. Me parece que existe essa súmula, né? Número 7, não sei se ela está vinculada só ao STFC, acho que ela é genérica. Lá é o STFC longa distância. É o STFC, elas tratam do SMP. STFC longa distância parece que envolvia as empresas móveis na época, que não tinha que receber as VOMs. Ainda... Ficou só o STFC restrito? Processo? Interconexão e STFC estavam sendo tratados diferentes. Não alcança esse universo. Não. De qualquer forma, como vai ser para todos, iniciado, só não valia por 2%. como vai ser iniciado o processo na SPV, a superintendência pode tratar desse assunto e colocar isso no informe. Você poderia propor uma redação, aí já a gente aprova aqui. Poderíamos fazer diferente, aprovar a análise como se encontra, registrar em ata a posição do Conselho Diretor no sentido da súmula e eu mesmo vou fazer a proposição dessa súmula e encaminhar à Procuradoria. Pode ser? Pode ser. Como é que ficaria a redação sua? Para constar na ata. Bom, no caso da conclusão, mantendo a conclusão, né, de conhecer o recurso administrativo da empresa, no caso concreto, em desfavor do despacho, para no mérito negar provimento, isso em relação ao caso concreto. E, a partir da deliberação do entendimento do Conselho Diretor, registrado em ata pela edição de uma súmula para explicitar a todos os demais casos, eu me proponho a propor essa súmula, submetê-la à Procuradoria, para depois voltar à deliberação do Conselho Diretor. Marcelo, só para estudo, talvez, será se possível atualizar aquela súmula? Ampliar o escopo dela? Vou ter que ser outra súmula. Vamos considerar essa possibilidade. Da PFI, daquela questão da discussão de longa distância. A discussão da cobrança também, da outorga de licenças, de estações, do serviço humano. Aquela era a FUST. O conselheiro Bechara vai fazer essa avaliação. Não faça avaliação. Seria com o conselheiro
submeteria para a técnica? Não, eu vou propor e vou submeter à Procuradoria. Acho que passa o entendimento do Conselho, já podemos fazer diretamente. Então, o item 3.7, nós estamos em votação, desculpa, votação. Votação é o Zerboni. Acompanha o relator. Doutor Emílio. O relator. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, no processo, conhece e nega provimento, nos termos da análise do relator, do item 3.7, e ele determina de que haja que o gabinete do conselheiro Marcelo Bechara elabore uma proposta de súmula e encaminhe essa súmula para a Procuradoria e depois retorne ao Conselho Diretor. Acho que é isso, né, relação?